Eu nunca imaginei que uma única batida na porta, numa tarde quieta de inverno, fosse abalar a vida que eu tinha reconstruído com as minhas próprias mãos. Mas aquele dia, aquele momento, foi como se o passado que eu enterrei há 13 longos anos tivesse voltado usando sapatos conhecidos, carregando sombras conhecidas. E quando eu vi o rosto dele outra vez mais velho, marcado, mas assustadoramente igual, senti algo dentro de mim se acomodar, não em paz, mas em certeza. Porque naquele dia, depois de todos esses anos, eu finalmente fiz o que tinha que ser feito. Antes de começar, se você é alguém que gosta de histórias reais cheias de emoção, luta e coragem para se levantar de novo, eu peço com carinho que se inscreva. Que os seus dias sejam de paz e saúde, e que o seu coração sempre encontre a força que precisa, assim como o meu um dia encontrou. Meu nome é Luriana Alves, e eu tenho 62 anos. Nasci numa cidadezinha do litoral do Brasil, mas vivi a maior parte da vida adulta na Europa. Atravessei muitos temporais por continentes. Essa história não é fácil para mim. Não estou aqui para entreter. Estou aqui porque às vezes dividir a verdade alivia o peso de um coração cansado. E eu acredito que alguém aí, talvez você, precisa ouvir o que aconteceu comigo. Há 13 anos, meu filho desapareceu. Numa noite, ele saiu de casa depois de uma briga, e simplesmente nunca mais voltou. Sem adeus. Sem carta. Sem telefonema. Nada. Foi como se a terra o tivesse engolido. Eu procurei por meses estações de trem, hospitais, abrigos, igrejas, lugares onde uma mãe nunca deveria andar sozinha. E toda noite eu rezava para ele voltar para os meus braços. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, a vida me obrigou a aceitar uma verdade dolorosa. Ele escolheu ir embora. Escolheu sumir. Escolheu me esquecer. E então eu fiz o que qualquer mãe sem escolha faz. Aprendi a respirar de novo. Devagar. Pesado. Em silêncio. Mas o que quase ninguém soube foi o quanto eu sacrifiquei por ele antes dele ir. As roupas remendadas. A comida que eu dava para ele fingindo que não estava com fome. Os sonhos que abandonei para ele correr atrás dos dele. Eu dei tudo, minha juventude, minha força, minha última gota de esperança. E mesmo assim, ele foi embora. Por anos, morei num quartinho alugado, trabalhando em 3 faxinas por dia. Minhas mãos rachavam no inverno, minhas costas doíam no verão. Mas eu trabalhava. Porque quando a vida te quebra, ou você fica quebrada, ou você se reconstrói com os pedaços. Devagar, minha vida mudou. Aprendi coisas novas. Guardei cada moedinha que sobrava. Com o tempo, abri uma pequena empresa de limpeza. Depois uma maior. Em mais de 10 anos, tijolo por tijolo, construí uma vida estável, silenciosa. Até comprei minha casinha simples, um lugar com luzes quentes, móveis simples e um silêncio que já não dói mais. As pessoas começaram a me chamar de bem-sucedida. Mas eu sempre sorria de leve, porque apesar de ter sobrevivido, ainda tinha um quarto vazio dentro de mim. Um quarto com o nome do meu filho escrito na porta. Mesmo assim, eu nunca esperei que ele voltasse. Nunca. Até aquela tarde, quando a batida veio. Eu lembro daquele momento com tanta clareza. A chaleira apitando, o barulhinho da chuva nas janelas, a dor lenta nos meus joelhos enquanto eu ia até a porta. E então, ele, Rafael, meu único filho, ali de pé, como se 13 anos fossem 13 minutos. Mais alto, mais magro, olhos mais velhos. Mas era ele. Por um segundo, eu não consegui respirar. Ele disse, mãe, cheguei em casa. Casa? Aquela palavra me cortou mais fundo que qualquer faca. Porque na voz dele eu não ouvi culpa. Nem amor. Nem saudade. Eu ouvi expectativa. Como se ele soubesse que eu tinha construído algo. Como se tivesse esperado o momento certo para voltar. O momento em que eu finalmente tivesse algo para oferecer de novo. Eu me afastei. Deixei ele entrar. O coração de mãe continua mole, não importa quantas vezes tenha sido partido. Ele andou pela casa devagar, olhando tudo. Olhando os certificados emoldurados, as paredes brancas limpas, o chão brilhando. Um sorrisinho quase satisfeito apareceu nos lábios dele. Eu senti um tremor por dentro, porque eu conhecia aquele sorriso. Era o mesmo sorriso de quando ele era mais novo, toda vez que conseguia o que queria. Sentamos à mesa. Fiz chá. E aí ele começou a contar a história dele, como se estivesse lendo um roteiro. A vida foi dura, ele disse. Cometi erros. Agora eu tô mudando. Quero reconstruir nossa relação. Mas entre as palavras dele, eu senti outra coisa. Algo mais frio. Ele não perguntou como eu sobrevivi. Não perguntou como eu vivi. Não perguntou quantas noites eu chorei, nem quantas manhãs eu me forcei a levantar. Em vez disso, perguntou coisas como: então, a empresa tá indo bem? Essa casa, tá quitada? Você mora sozinha, né?
Cada pergunta atravessava o ambiente como agulhas finas e afiadas. Eu entendi ali que ele não tinha voltado por mim. Não por amor, não por remorso, não para curar. Ele tinha voltado pelo que achava que eu agora tinha. E naquele momento, enquanto ele falava, algo dentro de mim, uma verdade que eu evitava há anos, finalmente se levantou. Não era raiva, não era rancor, era clareza. 13 anos tinham me mudado, me endurecido, me ensinaram a diferença entre amor e manipulação. Eu escutei em silêncio, as mãos envolvendo a xícara quente de chá. Meu coração não tremia mais, não se partia. Ele entendia. E enquanto Rafael continuava falando, sem perceber que o equilíbrio de poder tinha mudado, eu senti o peso de uma decisão antiga subir dentro de mim, um capítulo inacabado esperando para ser fechado. Porque naquele dia, depois de 13 longos anos, eu finalmente soube o que tinha que fazer. E eu fiz. Mas não do jeito que ele esperava. Não do jeito que o mundo imaginaria. E não só por vingança. A história do que aconteceu depois começa com uma única frase que ele disse, uma frase que revelou tudo, que mudou tudo. E quando ele disse aquilo, eu soube que minha escolha já estava feita. Eu soube que algo estava errado no exato instante em que os olhos dele desviaram, só um pouquinho, mas o suficiente para revelar o verdadeiro motivo da volta. E antes de eu contar a frase que mudou tudo, me deixa te puxar mais para perto um instante, porque o que aconteceu depois ainda ecoa nos meus ossos. Às vezes a vida te coloca na beira de um momento, e você só percebe depois que aquele era o momento que decidia tudo. Para mim foi um desses momentos. Rafael se encostou na cadeira, o vapor do chá que ele nem tocou subindo entre nós. O quarto estava quieto, quieto demais. Até a chuva lá fora tinha amansado, como se o mundo não quisesse atrapalhar. E aí ele falou a frase que cortou 13 anos de silêncio. Mãe, você me deve um recomeço. Não foi, eu senti sua falta, não foi, me desculpa, não foi, queria que as coisas tivessem sido diferentes. Ele disse você me deve. Como se ser mãe fosse uma dívida. Como se amor fosse um contrato que ele assinou e eu quebrei. Aquelas palavras ficaram pesadas entre nós. Não caíram, pousaram, afiadas, calculadas, quase ensaiadas. Eu senti meus dedos apertarem a xícara quente. Meu coração não disparou, ele se firmou. Porque agora finalmente eu vi as intenções dele tão claras quanto uma vela acesa num quarto escuro. O filho que eu perdi não era o que estava sentado na minha frente. Esse homem, esse estranho, queria algo completamente diferente. Ele se inclinou para frente, cotovelos na mesa, e falou com uma segurança que revirou meu estômago. Quero que a gente comece de novo. Juntos. Você tem uma vida boa agora. Eu posso te ajudar a tocar a empresa. A gente pode crescer mais. Eu tenho planos. Planos. Essa palavra me fez tremer. Planos feitos sem mim, sem verdade, sem responsabilidade. Planos moldados em torno do que ele podia tirar, não do que podia consertar. Eu forcei um sorrisinho, não de carinho, mas de sobrevivência. Rafael, eu sussurrei, recomeço não é uma coisa que os outros dão pra gente. Tem que construir sozinho. Ele franziu a testa, irritação passando rápido pelos olhos. Ele não estava acostumado a ouvir não. Nem antes de ir embora, e muito menos agora. Olhou de novo pela casa, mais devagar dessa vez como se estivesse calculando. Esse lugar podia ter sido nosso anos atrás se você tivesse confiado mais em mim. Eu pisquei. Confiado nele? No menino que saiu batendo porta depois de roubar dinheiro da minha bolsa? No filho que sumiu sem deixar rastro? Mas eu não discuti. Ainda não. Porque algo dentro de mim estava mudando com cuidado e em silêncio com firmeza. Ele continuou falando, tentando encher o silêncio com explicações, desculpas, promessas. As palavras saíam dele, mas nenhuma tinha peso. Era como se ele estivesse tentando tecer uma rede em volta de mim, corda por corda, esperando que eu entrasse de boa vontade. Mas a vida me ensinou muitas lições. E uma delas foi, quando alguém te mostra quem é, acredite logo na primeira vez. Depois de um tempo, ele se levantou e foi até a estante perto da janela. Pegou uma foto emoldurada, eu na inauguração do meu segundo escritório de limpeza. Meu sorriso naquela foto era cansado, mas orgulhoso. Ele ficou olhando, o maxilar apertado. Você mudou de vida sem mim, ele murmurou. E pela primeira vez eu ouvi algo verdadeiro, ressentimento. Não dor, não saudade. Ressentimento. Ele colocou a foto de volta, mas não com cuidado. O porta-retrato ficou torto, como se até o vidro sentisse a tensão. Mãe, ele disse de novo, virando para mim, eu voltei porque quero o que é meu por direito. Eu mereço uma parte da vida que você construiu. Pronto. A verdade, sem máscara nenhuma. Ele queria dinheiro, segurança, estabilidade. Minha estabilidade. Minha paz.
minha casa. Anos atrás, aquelas palavras teriam me destruído. Teriam me jogado de volta naquele vazio antigo, a dor de perder alguém que nunca quis ficar de verdade. Mas agora elas só clarearam meu caminho. Rafael, eu disse baixinho, senta por favor. Ele hesitou, mas acabou voltando para a cadeira. Eu olhei para ele, olhei de verdade. As linhas no rosto, o vazio nos olhos, o desespero escondido atrás da arrogância. E por um segundo eu me perguntei se ainda vivia ali dentro algum pedacinho do menino que eu criei. Mas aí ele falou de novo, e o pensamento sumiu. Você tem poupança, ele disse. Imóvel. Empresa. Eu devia fazer parte disso. Eu sou seu filho. Eu assenti devagar. Você é meu filho. E mesmo assim, as palavras já não pareciam verdade. Eu me encostei na cadeira, fingindo que estava pensando em tudo que ele falou. Mas lá dentro a decisão já estava se formando, ganhando forma como pedra na água. Eu não podia deixar ele me manipular. Não podia deixar ele destruir a vida que eu reconstruí das cinzas. Não podia deixar ele me arrastar de volta para as sombras que eu lutei tanto para sair. Mas antes de agir, antes de falar as palavras que iam mudar a vida dos dois, eu precisava ouvir uma coisa. Rafael, perguntei com calma, por que agora? Por que voltar depois de tantos anos? Ele nem hesitou. Porque agora você finalmente tem algo que vale a pena voltar. Pronto, frio como inverno, cortante como traição. Meu ar parou na garganta. Não porque doeu, mas porque a verdade finalmente foi dita em voz alta. Algo que vale a pena voltar, eu repeti baixinho, deixando o peso das palavras dele afundar no ambiente. Ele assentiu, seguro de si. Exatamente. E agora a gente pode seguir em frente. Juntos. Juntos. Palavra tão simples. Mentira tão perigosa. Eu me levantei devagar, os joelhos doendo como sempre doem no frio. Fui até a janela, vendo a chuva desenhar linhas finas e prateadas no vidro. Meu reflexo me encarava de volta, uma mulher que sobreviveu a coração partido, pobreza, solidão, abandono. Uma mulher que aprendeu a se reconstruir não uma, mas 2 vezes. Uma mulher que já não tinha medo de perder. Eu me virei para ele respirando firme. Rafael, eu disse, antes de qualquer coisa, tem uma coisa que você precisa saber. Os olhos dele se estreitaram um pouco, curiosos. Essa casa, continuei, essa vida, essa paz, eu construí tudo. Sozinha. E eu vou proteger. Vou me proteger. As sobrancelhas dele subiram. O que você tá querendo dizer? Mas eu não respondi de imediato. Em vez disso, voltei para a mesa, sentei, e olhei direto nos olhos dele. Pela primeira vez desde que chegou, ele pareceu inseguro. E foi aí que eu comecei a contar a verdade para ele. Uma verdade que ele nunca esperou. Uma verdade que ele não estava preparado para encarar. A verdade que mudaria tudo, de novo. Porque naquele dia, depois de 13 anos, eu fiz o que tinha que ser feito. E o primeiro passo começou com as próximas palavras que eu disse. Eu olhei Rafael nos olhos e pela primeira vez desde que ele voltou, não senti nenhum tremor dentro de mim. Nenhum medo. Nenhuma confusão. Só clareza, do tipo que chega quando uma longa jornada finalmente termina. Rafael, comecei baixinho, o que você tá pedindo, não é coisa que filho pede pra mãe. Não depois de 13 anos. Não depois de silêncio. Não depois de escolher sumir. Ele se encostou na cadeira, cruzando os braços como quem se prepara pra briga. Eu só tô pedindo o que eu mereço. Eu balancei a cabeça devagar. Merecer? A palavra amargou na boca. Merecer é coisa que se ganha com amor, com cuidado, com esforço. Não é coisa que se cobra só por causa de sangue. Ele deu uma risadinha de deboche, a irritação voltando. Mãe, não faz drama. Você sabe que eu passei aperto lá fora. Deveria estar feliz que eu voltei. Feliz. A palavra doeu não porque machucou, mas porque mostrou o quanto ele não entendia nada. Rafael, eu disse, juntando as mãos em cima da mesa, eu te esperei por anos. Te procurei. Rezei por você. E quando finalmente aceitei que você tinha ido embora, reconstruí minha vida, pedacinho por pedacinho. O que eu tenho hoje não caiu do céu. Eu ganhei com dor que você nunca viu. Com manhãs que você nunca se importou. Com noites que você me deixou sozinha com perguntas que quase me esmagaram. O olhar dele vacilou por um segundo, só um segundo. Então você tá dizendo não, ele falou seco. Depois de tudo, você tá me negando. Não, respondi com calma, eu tô dizendo a verdade. A vida que eu construí não é prêmio esperando você voltar. Ele empurrou a cadeira para trás, as pernas arranhando o chão. Eu posso entrar na justiça, ameaçou. Como filho único eu tenho direitos. As palavras eram para me assustar, para me abalar. Mas a idade ensina o que é medo de verdade, e o que não vale mais a pena temer. Eu me levantei devagar. Rafael, senta. Por favor. Algo na minha voz fez ele hesitar. Ele sentou.
Respirei fundo, sentindo o quarto se acalmar ao nosso redor, como poeira que baixa depois de uma tempestade longa. Tem uma coisa que você não sabe, eu disse. Uma coisa que nunca te contei. Uma coisa que explica por que você acha que pode simplesmente chegar e tirar de mim. Os olhos dele se estreitaram, desconfiados. Você acha que eu te devo? Continuei, porque nunca aprendeu o que é responsabilidade. O que é consequência. Você acha que sumir não tem preço, e voltar não exige humildade. Ele abriu a boca, mas eu levantei a mão. Me deixa terminar. Ele se encostou de novo, irritado, mas calado. Quando você foi embora, eu disse, você não saiu só de casa. Você saiu da vida de quem teria dado a vida por você. Abandonou o teto que te protegia, as mãos que te alimentavam, o coração que te perdoava toda hora. E quando volta agora com exigências com direito, você prova que o menino que eu criei nunca virou homem. O maxilar dele apertou. Um lampejo, vergonha ou raiva passou pelos olhos. Rafael, eu disse com carinho, você veio aqui achando que ia pegar um pedaço da minha vida. Mas você não percebe, você não faz parte dessa vida. Ainda não. Não enquanto não conquistar confiança. Não enquanto não mostrar amor. Não enquanto não entender o que é família de verdade. Ele baixou o olhar para as mãos, calado pela primeira vez desde que chegou. Eu me aproximei. Mas eu não tô fechando a porta para você. Tô fechando a porta para suas intenções. Se quiser construir algo de verdade, não pode começar com o que você quer tirar. Tem que começar com o que você tá disposto a dar. Ele não respondeu. Os ombros caíram um pouco, como cai quem finalmente encara a verdade de frente. Eu tô disposta a te ajudar, eu disse baixinho. Comida, orientação, uma chance de recomeçar. Mas essa casa, minha poupança, minha empresa, isso não é presente que se exige. É resultado de uma vida que eu lutei para ter. Ele engoliu em seco, os olhos brilhando de um jeito que eu não soube interpretar. Eu não achei que você ia falar tudo isso, mãe. Eu sei, sussurrei. Porque você não veio aqui por mim. Mas agora você sabe quem eu sou, e no que eu tive que me transformar. A chuva lá fora engrossou de novo, batendo na janela como lembranças antigas pedindo para entrar. Ele olhou devagar pelo quarto, como se estivesse vendo pela primeira vez, não como algo que podia ter, mas como algo que ele não tinha direito de reivindicar. Eu não sei o que fazer agora, disse, voz baixa. Eu toquei o ombro dele com carinho, do jeito que mãe toca quando amor e decepção se misturam. Começa sendo honesto comigo, com você mesmo. Se quiser um lugar na minha vida, conquista com respeito, não com expectativa. Ele assentiu de leve, olhos fixos na mesa. Eu te dou tempo para pensar, eu disse. E quando você estiver pronto de verdade, a gente conversa sobre construir algo novo. Não do que você quer de mim, mas do que a gente pode oferecer um pro outro. Ele se levantou devagar, mais quieto do que nunca. Posso voltar amanhã? Eu sorri, um sorriso cansado mas verdadeiro. Se voltar como meu filho, não como alguém exigindo o que não é dele, sim. Pode. Ele assentiu, respirou tremendo, e foi em direção à porta. Quando parou e olhou para trás, eu vi uma suavidade que não via há anos. Uma suavidade que eu achei que tinha se perdido para sempre. Mãe, me desculpa, ele sussurrou. Dessa vez, eu acreditei. Quando a porta se fechou atrás dele, uma onda de silêncio tomou a casa. Mas não era vazio. Era paz. Pela primeira vez em muitos anos, meu coração estava firme, não porque ele tinha voltado, mas porque eu finalmente escolhi a mim mesma. E naquele dia, sim, eu fiz o que tinha que ser feito. Não por vingança, não por raiva, mas por amor, amor pela mulher que eu me tornei depois de sobreviver a tudo que ele me deixou para enfrentar sozinha. E quem sabe, talvez, amor pelo homem que ele ainda tinha chance de se tornar. Se essa história te tocou, se mexeu com seu coração nem que seja um pouquinho, eu ficaria muito agradecida se você se inscrevesse. Que seus dias sejam de paz, sua casa quente, e seu coração corajoso o bastante para se escolher, assim como eu finalmente escolhi.